Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sábado, dia 27 de agosto, certo? A gente vai se encaminhando aí para o fim do mês de agosto. Seguimos na luta com o Corinthians, semifinal de Copa do Brasil, ali no pelotão de cima do Brasileirão, apesar da distância aí pro líder, mas seguimos na nossa luta, rapaziada. Peço que vocês se inscrevam aqui, pra gente bater a meta de 80 mil inscritos, deixem o like e sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição pra vocês, rapaziada. Vamos pra cima, porque hoje tem mercado da bola e eu sei que vocês gostam, tá? Eu sei. A primeira novidade, tá, é sobre os treinamentos aí do Corinthians, né? A gente vem de uma decisão na Copa do Brasil, jogo de ida aí da semifinal. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram aquele regenerativo, tá? Padrão. Os reservas aí foram a campo com o Vitor Pereira. E um ponto importantíssimo: Rafael Ramos treinou normalmente, tá? Ele havia se machucado no jogo contra o Palmeiras no dia 13, tá? Então aí 14 dias, né, que ele ficou fora. Retorna aí após 2 semanas. Treinou normalmente aí com os companheiros e está à disposição do técnico Vitor Pereira. Se ele vai para o jogo contra o Bragantino, aí é uma grande questão, tá? Vai para o jogo, ele deve ir. Agora, se é titular ou não, fica a cargo do Vitor Pereira. O que eu estou imaginando? Fagner titular, no decorrer do jogo, entra o Rafael Ramos. Tá? No segundo tempo ali, ele deve entrar para ganhar ritmo de jogo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. E aí, no meu entendimento, como os jogadores tiveram folga na quinta, ontem, regenerativo para quem jogou mais de 45 minutos, então, na teoria, estão descansados. Só que a gente tem que entender que tem um time do Bragantino que não joga Sul-Americana, não joga a Copa do Brasil, tá? Que tá só com o Brasileirão. Então, se tem um time que tá descansado, é o time do Bragantino, certo? Então, é um jogo difícil. A gente lembra aí do confronto da ida no Brasileirão. Só que o Corinthians, no meu entendimento, tem que ir com o time titular, porque depois tem mais uma semana livre, tá? Pra depois pegar o Inter. E aí, na outra, que a gente volta a pensar no Fluminense. Certo, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, a CBF também divulgou o áudio aí do VAR, dos 2 lances aí de Corinthians e Fluminense, tá? Pela Copa do Brasil. O primeiro deles, né, com 30 segundos, que foi o pênalti do Fagner em cima do Arias. O árbitro, antes de ir, ele falou, ó, não, disputa, porque ele achou que o Fagner tinha pegado apenas a bola. E aí ele falou, ó, só um instante, vou checar. Aí o cara fala, aqui é uma possível falta. Abate, recomendo uma revisão para uma possível falta e você já analisa a disciplinar. A disciplinar é o cartão, se é amarelo ou vermelho. Esse é o ponto de contato, vou dar um play agora. Aí ele fala, ó, ele não atinge a bola, a trava na canela, temerária, cartão amarelo e penalidade. Tá? E aí eu concordo 100%. 100%. Teve um pessoal que chegou a cogitar o cartão vermelho, não acho que tenha sido para vermelho, tá? Não acho que tenha sido para vermelho. Eu concordei com a atitude do árbitro. Pênalti e cartão amarelo. Fiquei bravo, obviamente, com o Fagner e com a marcação do Corinthians do que propriamente com a arbitragem nesse lance. Depois, no segundo tempo, ele checou também uma falta do Fábio Santos em cima do Nonato, se eu não me engano. Uma bola que o Renato Augusto, não, Roger Guedes está de costa, gira, sofre a falta, o árbitro não marca. A bola sobra na dividida para o Fábio Santos e para o Nonato. O Fábio Santos dá um carrinho, faz a falta no Nonato, ele marca a falta no Roger primeiro. E aí vem e dá o cartão para o Fábio Santos. Por que já não marcou a falta em cima do Roger e acabou com o lance? Deixou seguir uma vantagem que não existia para o Corinthians, para o Fábio Santos ter que matar a jogada e tomar o amarelo. E aí ele falou, ó, deixa eu ver a intensidade. Ele vem para a bola, quase toca a bola, pé com pé, ele vem com a lateral do pé, confirmado o cartão, excelente decisão, porque o árbitro veio e deu o amarelo,
tá? O VAR revisou, nem chamou o árbitro pra ver, tá? Ele mesmo revisou e falou, ó, confirmado o cartão, excelente decisão. Então assim, ó, nesse sentido do VAR, no jogo contra o Fluminense, não tenho reclamações, tá? Não tem nenhum lance assim que ficou, pô... Tem muita gente que reclamou do lance do Samuel Xavier em cima do Renato Augusto. Pra mim é um árbitro de campo que tem que marcar, tá? Árbitro de campo que tem que marcar e dar o amarelo. Ele tava deixando os caras toda hora fazerem falta no Renato Augusto. Nesse ponto eu reclamo com o árbitro de campo, não com o VAR, tá? E aí, quero saber a opinião de vocês, família. Tomar aquela água, rapaziada, que hoje é sabadão, dia de feijoada, né? Dia de feijuca. Vamos lá, rapaziada. E o Corinthians ontem, tá? Entrou em campo, em quadra pelo Paulistão de futsal e se consagrou campeão paulista, tá? Campeão paulista, parabéns aí à nossa equipe de futsal. Conseguiu mais um empate contra a equipe do Sorocaba, tá? Já tinha empatado na ida, aí empatou ontem em casa lá no Parque São Jorge em 3-3, certo? Gols aí do Alan, Canabarro e do Davis, certo? Então aí, parabéns a toda a equipe do Corinthians. Pô, John, empate, o Corinthians campeão, foi campeão por ter tido a melhor campanha na primeira fase, tá? Melhor campanha na primeira fase, e aí tem a vantagem do empate na final. O Corinthians não conquistava esse título desde 2019, tá? E aí as duas últimas edições foi exatamente o Sorocaba que venceu. Então o Corinthians venceu em 19, 20, 21 Sorocaba, agora 22 o Corinthians. Pô, são equipes muito fortes, tá? Muito fortes. E parabéns. Parabéns à nossa equipe de futsal. O próximo compromisso aí é no dia 9 de setembro. Tá, dia 9 de setembro, contra o São José, no jogo de ida das oitavas da Liga Nacional de Futsal, certo? Então, o Corinthians aí segue os compromissos agora na Liga Nacional, certo? Depois aí de vencer o Paulistão. Parabéns à nossa equipe e a toda a torcida que compareceu ontem no Parque São Jorge. Uma festa linda, rapaziada. E aí, seguindo nessa linha, hoje temos o derby, tá? Pelo Brasileirão Feminino. 2 da tarde, lá na Neoquímica Arena, tá? Só para vocês terem aí um entendimento da competição. Uma das semifinais é Corinthians e Palmeiras, tá? Do Brasileirão Feminino. A outra, Internacional e São Paulo. Corinthians e Palmeiras joga hoje 2 da tarde. Inter e São Paulo amanhã, 11 da manhã no Beira-Rio, certo? Na primeira fase, o Palmeiras foi o líder, tá? Com 37 pontos, é o melhor ataque aí do campeonato. Então o Corinthians tem que ter muita atenção com a equipe do Palmeiras. Eliminou o Grêmio aí num placar agregado de 7-1, certo? Então amassou o Grêmio aí nas quartas. A gente tem o São Paulo, que foi o vice-líder com 35 pontos. Depois bateu a Ferroviária e aí agora tá na semifinal. O Inter ficou em terceiro com 33, tá? Eliminou aí o Flamengo. E o Corinthians ficou na quarta colocação, certo? Eliminou aí o Real Brasília nas quartas e agora pega o Palmeiras. Então, o primeiro colocado contra o quarto, o segundo contra o terceiro, seguindo a ordem aí de classificação da primeira fase, certo? Pontos importantes, tá? O Clássico Paulista é a reedição aí da última edição, tá? Da final, que o Corinthians bateu o Palmeiras 1-0 e 3-1, certo? E lembrando que desde que o Palmeiras reativou o time feminino, o Corinthians nunca perdeu para o Palmeiras em mata-mata, tá? Então desde 2019, quando o Corinthians pega o Palmeiras no feminino aí, em mata-mata, o Corinthians vence, certo? Então, hoje, a expectativa tá muito boa, tá? De uma festa linda dentro da arena. A gente sabe que é um adversário difícil. O Palmeiras foi a melhor equipe aí na primeira fase, é o time com mais gols. E o Corinthians é a melhor defesa, tá? Então, a gente espera um jogo bom aí. Jogos de ida, Corinthians e Palmeiras hoje, 2 da tarde. Inter e São Paulo amanhã, 11 da manhã no Beira-Rio. Semana que vem não, no outro final de semana, dia 10. 2 da tarde, Palmeiras e Corinthians no Allianz. E aí na segunda-feira, 5h30, São Paulo e Inter na Arena Barueri, tá? Então, tem os jogos de ida nesse final de semana. No próximo não tem jogo, só no outro final de semana. Então daqui 15 dias teremos a volta. Quero saber qual que é o palpite de vocês pro derby de logo mais na Neoquímica Arena, rapaziada.
Bom, agora falando de mercado da bola, tá? Vamos para o mercado da bola. O craque monstro sagrado Léo Natel foi liberado dos treinos do Corinthians, porque já tá certo, tá? Tá certa a contratação dele aí pelo Casa Pia de Portugal, primeira divisão aí de Portugal, clube que eu particularmente não conhecia, tá? Teve um investidor norte-americano que comprou o clube, tá reforçando aí a equipe, e o Léo Natel foi contratado por essa equipe. Ele já se despediu dos companheiros aqui no Corinthians, tá? Ele tá um período bom aí no Corinthians, mais de mês, né, treinando, e aí chegou a participar de um jogo. Já foi liberado, tá? O Corinthians já falou, ó, não precisa vir mais treinar, foi dispensado, né, dos treinamentos, para resolver aí a parte burocrática e assinar como assinar aí, né, para ser jogador do Casa Pia, tá? Ele deve ser anunciado aí até o início da próxima semana. Pontos importantes. Ele vai por empréstimo para lá. O Corinthians vai receber 500 mil reais. O Casa Pia vai pagar 100% dos salários dele, tá? É o mínimo. O Corinthians recebe 500 mil reais por esse empréstimo. Se o Léo Natel completar um número X de jogos que está determinado em contrato, e aí ninguém sabe, tá? A nossa diretoria não passou aí para a torcida. Tem um número X lá de jogos no contrato. Por exemplo, não é, tá? Mas, por exemplo, 20 jogos. Se ele disputar 20 jogos, o clube português é obrigado a pagar 1,2 milhões de euros para o Corinthians, cerca aí de 6 milhões de reais na cotação atual, tá? Então a gente aguarda aí para saber qual é esse número de jogos que está determinado em contrato e torcer para o Léo Natel bater essa meta. Aí a gente segue aí acompanhando, tá, a carreira do Léo Natel nesse clube português, para que ele atinja essa meta e aí não tenha mais vínculo com o Corinthians consiga finalmente vender o jogador. Quero saber a opinião de vocês sobre esse modelo de negócio. Empresta o cara e aí tem um número X de jogos. Se ele jogar, se ele bater essa meta, aí o clube compra. Caso contrário, devolvem para o Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o Roger Guedes, tá? Atacante aí, novo camisa 10 do Corinthians, certo? Vem numa fase importante aí, principalmente aí na Copa do Brasil, tá? Principalmente na Copa do Brasil. Essa nova parceria com o Yuri Alberto, que deu certo aí no jogo contra o Atlético Goianiense na volta. Agora no jogo de ida contra o Fluminense. A volta do Renato Augusto tem ajudado também. E aí o Roger Guedes despertou o interesse do Sporting de Portugal, tá? Pelo que eu vi bem por cima, o Sporting tava com um time arrumado na última temporada, e aí simplesmente fizeram um desmanche no Sport. E eles estão tentando remontar o elenco, contratando alguns jogadores e tudo mais, e aí o Roger Guedes surgiu como opção. Surgiu como opção para a equipe do Sporting. Pontos importantes. A janela do futebol português fica aberta até o dia 22 de setembro. Só que as inscrições para o campeonato português se encerram no dia 1º, mais conhecido como quinta-feira que vem. Então teria que fechar tudo e já inscrever o Roger até quinta-feira. Um prazo muito curto, tá? Outro ponto importante, o Corinthians não quer vender o Roger. E pelo que eu tô vendo, o Roger não quer sair do Corinthians, tá? Ele quer pelo menos terminar essa temporada e aí, quem sabe, disputar a próxima já, tá? Pelo que eu tô vendo do Roger Guedes, ele quer ganhar algum título aqui pelo Corinthians, certo? O que a gente tá vendo, ele não quer sair do Corinthians nesse momento. Ainda mais que agora que ele virou camisa 10, vai sair pro Sporting. Ele pode até ser, pô, um dos destaques no time lá, mas o Sporting não briga. Não briga, raramente briga. Tá? Vai brigar no Campeonato Português, ok. Ok. Mas e fora isso? Não tem grandes, grandes expectativas. Tá? Pontos importantes, tá? Pontos importantes. O Sport estaria disposto a pagar 8 milhões de euros, daria aí cerca de 40 milhões de reais. Pô, John, não sei o que, não sei o que. O João Vitor foi vendido mais caro. Foi. E aí tem um outro ponto importante. Que o João Vitor, a gente tinha uma porcentagem maior do que a gente tem do Roger. A gente só tem 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes. Então, se vier uma proposta de 40 milhões, o Corinthians tem 40%. 10% dá 4 milhões, 40%, 16 milhões. Então, de 40 milhões, o Corinthians pega 16.
tá? Simples assim. Se o Corinthians fosse vender o Roger Guedes por essa proposta, agora se aceitasse, a gente pegaria 16 milhões de reais. Pelo jogador que hoje é o nosso camisa 10, um dos melhores do nosso elenco, numa reta final de campeonato, a janela já fechou, você não pode trazer peça de reposição, vai ficar com o Matheus Vital, com o Mosquito, com o Adson, certo? Então assim, loucura. Loucura seria negociar o Roger Guedes nesse momento, tá? Eu creio que é loucura. Quero saber a opinião de vocês. Mais uma vez, o Sporting demonstrou interesse. Já falei que é uma janela bem apertada, tá? Até quinta-feira para inscrever os jogadores. Por isso eu acho bem difícil. O Corinthians não quer vender e o Roger também não quer sair. Comentem, por favor, a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, a informação do Samir Carvalho, certo? Um dos setoristas aí do Corinthians, é que o Eduardo Vargas foi oferecido ao Corinthians. E aí eu tenho uma grande dúvida nisso tudo. O Eduardo Vargas foi oferecido ao Corinthians antes ou depois do Galo ser eliminado na Libertadores? Porque se foi antes, a janela estava aberta, ok. Agora depois, não tem como. Depois não tem como. Quando que ele foi oferecido? Foi oferecido agora? Com a janela fechada? Quando que o Vargas foi oferecido ao Corinthians? É a minha primeira dúvida. E aí um ponto importante. O Vitor Pereira recusou. Na hora que o nome foi oferecido, ele já descartou na hora. Na hora. Primeiro ponto, o Eduardo Vargas tem 32 anos. O Eduardo Vargas tem um dos maiores salários aí do elenco do Galo. Tá? É o camisa 10 aí do Galo. Chegaria pro Corinthians a que salário? Qual seria o salário do Vargas no Corinthians? Menos de 1 milhão ele não aceita ganhar. Para um cara que não tem intensidade dentro de campo. Vocês viram ele contra o Palmeiras na Libertadores? O cara entrou no final, que o jogo tava correndo para ir pro pênalti, foi expulso reclamando com o árbitro. Ah, o time dele foi eliminado. Ai, que ele tá triste com a eliminação e tudo mais, tal. Quase 90 jogos pelo Galo. Pra ser, assim, oferecido pro Corinthians. Vocês acham que o cara realmente tá rendendo no Atlético Mineiro? Vocês têm certeza disso? Que o cara tá rendendo no Atlético Mineiro pro Galo dispensar o cara assim? Não faz sentido, tá? Então concordo aí 200% com o Vitor Pereira nessa decisão, tá? De recusar um jogador com a idade avançada, com salário alto e baixa intensidade, tá? Idade avançada, salário alto e baixa intensidade. Não quero. Nosso clube já recusou. E aí eu queria entender só esse oferecimento, tá? Pô, ofereceram aí o Vargas com a janela fechada. É isso que eu não entendo. Como que vai anunciar o cara? O cara já tem mais de 7 jogos no Brasileirão. Não pode jogar por outro clube. Não joga a Copa do Brasil porque já jogou pelo Galo. Como? Como que inscreve um cara? Tá? Então assim, o Corinthians já recusou de prontidão. Não teremos Eduardo Vargas no Corinthians. Muito obrigado aí a quem recusou, certo? Seguimos atualizando a nossa torcida. Por hoje é isso, rapaziada. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!